Você já acordou tão cansada que até respirar parece um esforço? Não aquela fadiga que some depois de uma boa noite de sono, mas um peso que gruda na pele, como se você estivesse carregando uma mochila invisível cheia de pedras. Se você se identificou com isso, não está sozinha. A depressão em mulheres muitas vezes não aparece como tristeza dramática ou lágrimas intermináveis. Ela se esconde atrás de sorrisos, produtividade e um "estou bem" automático. E se eu te disser que 1 em cada 4 mulheres vai enfrentar isso em algum momento da vida? Nos comentários, me diz uma coisa, de 1 a 5, o quão familiar isso soa para você. 1 para nunca sentir e 5 para isso descreve meus dias. E não vá embora ainda, porque no final desse vídeo tem uma mensagem importante para quem está cansada de fingir que está tudo bem. Quando falamos em depressão, muita gente imagina alguém incapaz de sair da cama, chorando sem parar. Mas a realidade pode ser muito mais silenciosa. Você já sentiu como se estivesse vivendo atrás de um vidro? Tudo parece distante, sem cor, sem sabor, como se você estivesse assistindo a própria vida de longe, sem conseguir participar de verdade. Depressão não é fraqueza, preguiça ou falta de gratidão. É uma condição real que altera a química do cérebro, afetando desde a capacidade de sentir prazer até a maneira como você interpreta o mundo. Estudos mostram que mulheres são 2 vezes mais propensas a desenvolver depressão do que homens, e isso não é coincidência. Mas antes de mergulharmos nesse porquê, precisamos entender como essa doença funciona, porque só assim podemos quebrar o ciclo. Mas se a depressão é tão comum, por que tantas mulheres passam anos sem perceber que estão doentes? A resposta está em algo que a sociedade nos ensina desde cedo. Se a depressão fosse apenas uma questão biológica, os números seriam equilibrados entre homens e mulheres. Mas não são. E isso nos leva a uma pergunta incômoda. O que há na experiência feminina que abre tanto espaço para esse sofrimento? A resposta está em algo que muitas de nós aprendemos antes mesmo de saber pronunciar a palavra depressão: a obrigação de não atrapalhar. Desde cedo, meninas são ensinadas a ser discretas com sua dor, a não fazer barulho, a não incomodar, a transformar desconforto em sorriso. Enquanto os homens são socialmente permitidos a explodir, a reagir, a extravasar, as mulheres são treinadas para digerir o caos em silêncio. E não para por aí. A lista de pressões é longa. A cobrança para ser a cuidadora da família, dos amigos, do parceiro, como se seu próprio esgotamento fosse menos importante. A necessidade constante de justificar seu cansaço, como se estar exausta não fosse razão suficiente para parar. A culpa crônica por não corresponder a um ideal impossível. Ser bem-sucedida, mas disponível. Forte, mas delicada. Independente, mas sempre presente. E o pior, quanto melhor você finge, menos as pessoas enxergam. Muitas mulheres só percebem que estão doentes quando o corpo começa a falhar. Crises de ansiedade, insônia, dores sem explicação médica. Porque a depressão, quando não pode ser expressa pela mente, encontra saída no físico. E é justamente essa habilidade de disfarçar que faz com que tantos sinais passem despercebidos, até que um dia eles ficam grandes demais para ignorar. Você já sentiu que estava ficando para trás da própria vida? Como se estivesse assistindo seus dias passarem por trás de um vidro embaçado sem conseguir participar de verdade? Esse é um dos sinais mais comuns e mais negligenciados da depressão em mulheres. A depressão raramente chega anunciando crise. Ela se instala devagar, como um véu que vai cobrindo tudo aos poucos. Primeiro, você percebe que as coisas que antes traziam alegria, agora parecem sem graça. Se concentrar em uma simples página de livro parece missão impossível. Seu corpo dói sem motivo aparente.
nas costas, na cabeça, no peito. Você começa a cancelar planos, não por desinteresse, mas por uma exaustão que ninguém parece entender. Pior é que, por fora, tudo parece normal. Você continua trabalhando, cuidando da casa, sorrindo quando necessário. Mas por dentro, há uma voz sussurrando: por que isso é tão difícil? O que há de errado comigo? Essa desconexão entre o que você mostra e o que sente é justamente o que torna a depressão feminina tão traiçoeira. Enquanto os outros veem uma mulher funcional, você se sente como uma fraude, incapaz de explicar por que tarefas simples parecem montanhas intranscendíveis. E é essa mesma capacidade de seguir em frente, apesar de tudo, que se transforma na armadilha mais perigosa. Você já ouviu alguém dizer: mas você não parece deprimida? Essa frase revela um dos maiores equívocos sobre saúde mental. A ideia de que depressão precisa ser visível para ser real. Na verdade, muitas mulheres estão presas no que chamamos de depressão funcional. Conseguem cumprir todas as obrigações, enquanto por dentro estão se despedaçando. Essa é a armadilha mais cruel. Você continua acordando cedo para trabalhar, cuidando dos filhos ou da família, mantendo a casa em ordem, sorrindo em reuniões sociais. Mas cada uma dessas tarefas exige um esforço sobre-humano. É como se você estivesse carregando um peso invisível que ninguém mais consegue ver. E o pior, quanto melhor você desempenha esse papel, mais as pessoas assumem que está tudo bem e mais distante fica a possibilidade de pedir ajuda. O mecanismo é perverso. Quanto mais você consegue funcionar, menos sua dor é levada a sério. E assim, o ciclo se perpetua. Você se cobra para manter as aparências, enquanto a exaustão vai corroendo suas reservas emocionais até não sobrar quase nada. Mas existe um jeito de quebrar esse ciclo, e ele começa com um pequeno, mas corajoso primeiro passo. O primeiro passo para sair da depressão é justamente o mais difícil: admitir que você não está bem. Parece simples, mas quantas vezes você já engoliu o "estou cansada", quando na verdade queria gritar: "estou exausta de viver assim"? Romper esse silêncio exige coragem, porque vai contra tudo o que nos ensinaram: que devemos ser fortes, que não podemos incomodar, que precisamos seguir em frente, não importa o quão pesado esteja o fardo. Mas aqui está a verdade que ninguém te conta. Pedir ajuda não é sinal de fraqueza, é um ato de resistência. Quando você finalmente diz "preciso de ajuda", você está desafiando a ideia de que precisa carregar tudo sozinha, recusando-se a continuar sofrendo em silêncio, dando o primeiro passo para recuperar sua vida. E não, você não precisa ter todas as respostas antes de buscar apoio. A terapia não é para quem já sabe como resolver seus problemas. É justamente para quem precisa de ajuda para enxergar saídas. Um bom profissional pode te ajudar a identificar padrões de pensamento que alimentam a depressão, estabelecer limites saudáveis em relacionamentos, resgatar pequenos prazeres que você foi perdendo pelo caminho. E se eu te dissesse que a recuperação não precisa começar com grandes gestos, mas com pequenos momentos de reconexão consigo mesma? A recuperação não começa com uma grande revolução, mas com micro-revoluções diárias. Aquele instante em que você para e percebe: eu mereço algo melhor que isso. Talvez seja aceitar que está cansada e deitar-se sem culpa, ou dizer não a um compromisso que só vai sugar suas últimas energias. Pode ser simplesmente notar um raio de sol e permitir-se ficar ali, quieta, por 5 minutos, sem pensar no que vem depois. Esses pequenos gestos são mais poderosos do que parecem. Eles são uma recusa silenciosa à lógica da autoexigência. Cruel, uma reaproximação do seu próprio corpo e suas necessidades. Um treino para reconhecer seus limites como algo legítimo.
Não espere por um momento mágico em que tudo fará sentido de novo. A cura vem aos poucos, num café quente que você para saborear, numa noite em que decide dormir ao invés de resolver problemas, num dia em que olha no espelho e, em vez de críticas, sussurra: você está fazendo o melhor que pode. E se hoje isso parece impossível, comece menor ainda. Respire, pise no chão e sinta seus pés firmes. Você já sobreviveu a todos os seus dias mais difíceis até aqui. Não precisa ser forte o tempo todo. Basta estar aqui, agora. O resto vem devagar. Antes de terminar, prometi uma mensagem importante para quem chegou até aqui. Se você chegou até aqui, existe uma parte de você que ainda acredita que pode sentir-se melhor, mesmo que seja uma esperança minúscula e frágil. Guarde isso com cuidado. Eu queria te dizer uma coisa que talvez ninguém tenha dito com a seriedade que você merece. O fato de você estar funcionando não significa que está bem. Conseguir cumprir todas as obrigações não anula sua dor. Merecer ajuda não depende de quão grave você acha que está. Se esse vídeo fez sentido para você, se alguma frase ecoou dentro do seu peito, essa já é uma razão válida para considerar que talvez, só talvez, você precise de mais apoio do que tem permitido a si mesma. Antes de ir, se isso ressoou em você, deixe um coração nos comentários. Você não sabe quantas outras mulheres podem se sentir menos sozinhas. Ao ver que não são as únicas, compartilhe com alguém que pode estar passando por isso silenciosamente. E se hoje for um dia difícil, lembre-se, respirar já é o suficiente. Você não precisa ser produtiva para merecer existir. A depressão mente para você. Ela diz que você está sozinha, que nunca vai melhorar, que não vale o esforço. Mas eu estou aqui para dizer, em alto e bom som, essa voz está errada. A ajuda existe, o alívio é possível. E você, exatamente como está agora, já é o suficiente.